Ô pessoal, nosso carinhoso abraço a todos os nossos irmãos, amigos, irmãs que assistem o nosso trabalho aqui no nosso canal de divulgação do Espiritismo do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Ipiaçu. Hoje nós estamos trabalhando mais uma vez com o Livro dos Espíritos e vamos falar a partir da pergunta número 17. Eu sei que tem muita gente trabalhando a divulgação espírita e fazendo estudo do Livro dos Espíritos aí pela internet afora. Mas isso não quer dizer que a gente também não possa fazer o nosso trabalho e também possa fazer a nossa divulgação para falar deste livro, que é o primeiro livro da codificação espírita, que foi elaborada, através das informações trazidas a lume pelos espíritos, pela mediunidade de diversos médiuns, traziam essas informações e que Kardec foi compilando, foi copiando um conjunto de informações e trouxe à lume, então, essa obra chamada O Livro dos Espíritos, que é um compilado de perguntas e respostas, com comentários do codificador. Nós já estamos na pergunta número 17 desse estudo, e agora vamos falar sobre o capítulo Conhecimento do Princípio das Coisas, que inicia com esta pergunta, já citada, que é a 17, se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Quando a gente fala em princípio, em começo, é algo assim meio que vago, Porque você vai sempre achar que algo teve um começo em determinado ponto, mas até chegar àquele ponto, essa coisa teria que ter tido saber de onde ela tinha saído. Assim por diante, pelos confins dos tempos, a gente vai ter uma certa dificuldade. Então, os espíritos respondem a Kardec que não, que Deus não permite ao homem tudo seja revelado neste mundo. Pelo raciocínio mesmo, a gente percebe que não dá para a gente saber de tudo. O princípio do universo, por exemplo, mas o que existia antes do universo? A gente vai acabar perguntando o que existia antes de Deus. Quando os Espíritos nos dizem, e a razão nos concede também falar que Deus seria um ser eterno, que sempre existiu. E a partir dele, então, surgiu todas as outras coisas que existem. Mas como não é dado a nós que tudo seja revelado ainda neste mundo, porque aqui a pergunta diz que Deus não permite ao homem que tudo seja revelado neste mundo. Que pode ser que com o passar da nossa existência e da nossa evolução, a gente venha a ter respostas. Talvez não residindo mais na Terra, talvez no plano espiritual mais elevado, a gente venha a obter respostas a respeito do princípio das coisas. E então Kardec chega à pergunta número 18, que é a seguinte: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhes são ocultas? Vamos entender as perguntas de Kardec mais uma vez. Ele sempre faz perguntas para culminar em uma resposta que ele pretende mais à frente. À medida que os espíritos vão respondendo, ele chega onde ele quer. Primeiro ele amacia, condiciona essas perguntas até chegar no objetivo final. Os espíritos dizem que o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Quer dizer, que o véu do conhecimento, dos mistérios, das coisas, vai se levantando aos olhos do homem à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. A própria ciência nos fala que nós não utilizamos todo o potencial do nosso cérebro. Isso falando do cérebro material, do corpo físico. Se nós não utilizamos, talvez utilizemos aí uma pequena parcela, me parece que cerca de 10% do nosso cérebro material, imaginem vocês, meus amigos, minhas amigas, o que seria se a gente conseguisse aproveitar os 100% de possibilidade do nosso cérebro material para que o espírito nele pudesse se manifestar. Que o espírito também tem um cérebro, a mente é um cérebro virtual, como se fosse algo assim muito parecido com um computador,
A mente ela é um cérebro virtual do espírito, né? Ela existe no centro de pensamento do espírito, né? Que tem um corpo perispiritual, que também tem um cérebro. Uma informação vai repercutindo até chegar no plano físico, para o nosso corpo material, nosso cérebro físico, né? Então, esse véu que vai se levantando, esse conhecimento que vai cada vez mais aparecendo, é demonstrado aí pela evolução do homem mesmo. Você vê aí quanto o homem está desenvolvendo a sua tecnologia. Daqui 100 anos, essa tecnologia que nós temos hoje, nós não teremos dela mais do que rir. Vamos achar que é algo primitivo. Porque a cada dia surgem conhecimentos novos, tecnologias novas, ciências, e conhecimentos novos. Então, com o passar do tempo, a nossa ciência, que agora a gente acha que é avançadíssima, se torna retrógrada, atrasada. Mas sempre sabendo que essa ciência de hoje, ela não pode ser retirada, né? O conhecimento não pode ser retirado para ser posto outro conhecimento. O conhecimento se acumula e se aprimora à medida que o tempo passa. Mas ainda não temos as faculdades precisas para levantar o mistério de tudo o que nos cerca. Para compreender algumas coisas, ainda falta para nós alguma faculdade, conforme informa os Espíritos na pergunta número 18 de O Livro dos Espíritos. E prosseguindo, gente, a pergunta número 19, os Espíritos também vão responder a Kardec sobre o seguinte: não pode o homem, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Aqui, gente, nós já estamos vendo que Kardec lá vai chegando ali no objetivo dele, que ele queria chegar, era saber se o homem poderia, em determinado momento, penetrar segredos. Segredos. Se é segredo, ninguém sabe. Quando alguém conhece, deixa de ser segredo. E alguns segredos da natureza estão ainda para ser descoberto. Ao tempo que Kardec fez essa pergunta, muitos dos segredos que existiam foram descobertos. A ciência descobriu, estudou, aprofundou o estudo das células, por exemplo, o estudo da natureza, o estudo compreendeu, na época ainda de Kardec, ainda não tinha dominado totalmente a eletricidade, hoje é algo assim que muito comum, né? A comunicação através do rádio ou através de ondas, né? Que hoje já é algo bem comum, e ao tempo de Kardec praticamente não existia. Existiam estudos, mas não existia ainda essa comunicação como é feita hoje. Hoje qualquer pessoa pode falar com o mundo inteiro. Eu que estou falando aqui nesse trabalho humilde, simples, de um centro espírita pequenininho, né, uma casa pequenininha com menos de 10 adeptos. Estou falando aí para uma comunidade do mundo. Então, o que é isso? É o desenvolvimento da ciência. Então, voltando à pergunta, não pode o homem, pelas investigações da ciência, penetrar alguns segredos da natureza? A resposta, abre aspas, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, quer dizer, o homem, ou a humanidade, né? Porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E quais seriam esses limites, gente, que Deus estabeleceu, que são limites para que a gente não ultrapasse, através da ciência, esses conhecimentos? Para vocês terem uma ideia, só um exemplo, né? É a questão da bomba atômica. O homem descobriu como quebrar o átomo e retirar energia a partir disso. E hoje ele quer fazer uma forma diferente, quer fundir átomos, que é a fusão nuclear, que também vai tirar energia a partir disso. Esses conhecimentos muitas vezes são nocivos ao homem porque ele não sabe aproveitar para o seu bem. Ele pode explodir o mundo ou acabar com a humanidade de uma hora para outra com experiências desse tipo. Então a ciência, ela tem que ir devagar. À medida que o homem vai adquirindo força moral, ele vai descobrindo as coisas.
Mesmo assim, a espiritualidade deixa o homem conhecer certas coisas que ele utiliza mal. Kardec vai explicar então por que é que Deus estabeleceu limites onde o homem não pode ultrapassar com o conhecimento científico, pelo menos até agora. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. O Kardec comenta aqui a questão do homem com o seu conhecimento científico. O que acontece? Ele começa a criar sistemas para explicar outros sistemas, para que ele não precise lançar mão da crença em um Criador. Esses dias eu estava observando, se eu achar, vou até pôr a imagem para vocês verem aí. Uma espécie de mosca que tem desenho de aranha nas asas. Esse desenho dessas aranhas na asinha da mosca, você está vendo aí no desenho, na foto, né? Isso foi feito pela natureza através da evolução. Mas vocês não acham que a evolução é algo direcionado? A evolução não é uma coisa cega, uma coisa assim às avessas, que, segundo os cientistas, seria uma coisa assim que vai pela seleção até chegar nesse ponto que está aí. Os desenhos das aranhas, gente, na asinha da mosca, vai defender, né? Porque o predador vai atacar as asas, e aí dá tempo dela sair, dela escapar e não ser abocanhada por ele. Vai atacar as asas ou vai ficar com medo das aranhas, né? E isso vai proteger a aranha de determinados ataques. Aí veja bem, vocês não acham que Deus, ou os arquitetos do universo, né, que são os espíritos que cocriam, né, que trabalham na criação da vida, através do poder, do conhecimento que Deus deu a eles, os arquitetos mesmo do universo que trabalham com o divino, com Deus. Eles parecem que estavam assim, um dia de folga, né, e resolveram assim, não, vamos criar aqui uma mosquinha, né, que possa se defender dos outros animais com o desenho de uma aranha em cada asa. Aí ela não vai ser atacada, né? Ela vai se defender dessa forma. Vamos fazer um negócio desse aqui. Não parece, gente, que houve assim, a inteligência, né, dos arquitetos do universo, no caso eu estou falando dos espíritos que trabalham com Deus na criação, ou então foi Deus, de repente, num momento de folga, e resolveu criar algo diferente. Então a gente vê que a inteligência ela é trabalhada na criação da vida também, em todos os pontos. Não tem como a gente, de repente, negar a existência de Deus. Não tem como algo ter sido feito ao acaso, assim, pela evolução, acaso a acaso, pela seleção, e foi selecionando até chegar aí. Lógico que aí tem a mão, o dedo de um ser inteligente, da inteligência suprema, ou a mão de Deus, no caso. Não só nesse caso, o mimetismo que aconteceu aí, eu vou mostrar aqui outras imagens, vocês vão vendo aí o quanto Deus é sábio, amoroso e inteligente. Não tem como ser apenas evolução. É lógico que tem a criação, né, de tudo isso, porque nós somos co-criadores. Deus é o Criador Supremo. Agora, os seus filhos, os espíritos, se desenvolvem e cocriam, né, e desenvolvem. Os engenheiros celestes criaram e desenvolveram a vida na Terra e trouxeram tudo isso aí, para mostrar que existe uma inteligência trabalhando atrás de tudo isso. Isso quebra, né, o orgulho, né, dos homens que ficam criando sistemas, querendo rejeitar a ideia de Deus. Bom, nós vamos encerrar então o nosso trabalho com a pergunta número 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio de investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada, acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos?
Então vamos ver que essa pergunta 20, ela foi projetada lá na pergunta 17, para que chegasse agora, Kardec perguntasse para os espíritos se Deus informava, revelava coisas para nós sem necessidade de investigação da ciência. E os espíritos respondem, sim, se eu julgar útil. Deus pode revelar o que a ciência não pôde ensinar. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. E lembrar, gente, que forma que é que Deus vai repassar informações para nós que a ciência não conseguiu. Muitas vezes o cientista está tentando descobrir uma coisa e ele vai e desenvolve aquela coisa, mas descobre uma outra coisa que não estava nos planos. Algo lhe é intuído e revelado e ele compreende aquela informação, né, e trabalha então a partir daí essa informação para o bem da humanidade. Então, a intuição que existe em todos nós, a mediunidade existe em todas as pessoas, ela pode ser muito forte nesse sentido em pessoas que estão trabalhando na área da ciência. Então, muita coisa que ele acha que ele descobriu, lhe foi intuída, lhe foi revelada pela espiritualidade superior, que traz de cima das dimensões da hierarquia superior, né, de Deus, que é um sistema bem complexo. A gente fala Deus, 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 algo assim, parece que Deus está aqui do lado, é só falar com ele, né? Não, é um sistema muito formado de hierarquia, de vibrações, para se chegar, né, a um homem a ter a intuição direta de Deus, somente alguém como foi Jesus Cristo. Nós temos a intuição e a presença dos espíritos protetores, dos nossos anjos guardiães, né? E eles, assim, por diante, vai tendo dos seus protetores também até chegar nos espíritos mais elevados, né, que teriam então essa condição, tal qual Jesus, de se comunicar de forma mais direta com o Criador. Bom, isso para estudo e para aprimoramento. O Espiritismo é uma doutrina aberta, a gente dá aqui as informações que os Espíritos nos deram, mas vocês, todos que estão aí do outro lado, têm a condição de estudar, de procurar, de aprender também e de buscar, através do seu próprio estudo, seja no Espiritismo, onde quer que você queira estudar a respeito de espiritualidade, a respeito da criação, a respeito de Deus, você vai poder ir chegando também às suas conclusões. Mas, no geral, o que os Espíritos trazem para nós é este conhecimento aqui, a respeito de espiritualidade e desse tema que nós estamos tratando, né? Que é o conhecimento do princípio das coisas. Bom, gente, isso é muita alegria, né? A gente poder estar aqui, falar com vocês, trazer aqui o Espiritismo de uma forma mais tranquila e de uma forma, pelo menos dar uns toques aí para você poder aprender, compreender, né? E o nosso agradecimento a você que está aí. Eu sei que tem muita gente que assiste os nossos vídeos aí. E você assiste o vídeo aí, curte o nosso canal, né, o nosso vídeo, faz uma divulgação para nós, se for possível, se inscreva no canal. Se nós chegarmos a 1000 inscritos, o YouTube vai abrir, né, outras possibilidades para nós, para o nosso trabalho aqui. Então, nós estamos ainda com menos de 800, né? Inscritos. Então, se vocês nos ajudarem, a gente chega a 1000 daqui a pouco e a gente vai poder trabalhar um pouco mais com vocês outros fatores e poder dar uma qualidade melhor ao nosso trabalho. Beleza, gente? Nosso muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine a todos vocês. Muito carinho e respeito por você que nos acompanha sempre. Obrigado, gente. Tchau.